Tá legal. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Delgadillo Trigo. Eu sou médico pediatra neonatologista. E eu não sou brasileiro, sou boliviano, mas eu moro aqui em São Paulo 28 anos. Eu vim aqui a São Paulo para estudar pediatria e acabei conhecendo a minha esposa e acabei ficando e agora tenho uma família aqui em São Paulo. Certo? Então, sou pediatra e neonatologista de formação. Adoro a parte neonatal, certo? Eu sou professor da Faculdade de São Camilo faz 3 anos e da Faculdade de Medicina do ABC faz 15 anos, certo? Sou coordenador da UTI neonatal do Hospital Estadual Mário Covas e coordenador da UTI neonatal do Convênio Intermédica em São Bernardo. E eu não tenho consultório, porque meu foco, meu objetivo de ação é principalmente o UTI neonatal, certo? Eu agradeço muito o convite, tá? Teve um grupo de alunos que me visitaram na Faculdade de São Camilo, tá? E me convidaram para fazer esse tipo de aula, me apresentar, tá? Contar um pouquinho da minha história. E depois, a continuação, tem uma aula que eu escolhi particularmente para vocês. A minha aula se chama Distúrbios Respiratórios do Recém-Nascido. Eu vou apresentar vários tópicos de vários distúrbios respiratórios e no finalzinho a gente vai colocar casos clínicos e eu vou dar dicas de como que vocês podem chegar à conclusão diagnóstica desse caso clínico. Certo, pessoal? Então, como eu falei, meu nome é Luiz Fernando Delgadillo Trigo. Meu tema hoje é distúrbios respiratórios do recém-nascido. Certo? Eu vou falar, em realidade, de 5 distúrbios respiratórios. O primeiro, doença da membrana hialina, ou síndrome de desconforto respiratório. Depois eu vou falar da taquipneia transitória do recém-nascido, ou síndrome do pulmão úmido, é outro nome que a gente conhece essa patologia. Como terceiro, síndrome de aspiração meconial. Lembrar que o mecônio é a primeira evacuação do recém-nascido e essa evacuação tem que ser depois do parto, ela não pode ser intraútero. Se for intraútero, ele pode evoluir com esse desconforto respiratório que a gente conhece como síndrome de aspiração meconial. Como quarto item, temos a hérnia diafragmática e, por último, a broncodisplasia. E no finalzinho, eu mostro uns casos clínicos e a gente dá umas dicas de como chegar na conclusão diagnóstica de acordo às características de anamnese e história clínica. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar, tá? A mais importante dica, antes de começar a falar de todos os distúrbios respiratórios, é determinar se meu nenê de estudo, meu nenê do caso clínico, ele é um recém-nascido a termo ou é um recém-nascido pré-termo. Então, a definição bem clara. A termo é 37 semanas a 41/6/7 e abaixo de 37 semanas é um recém-nascido, é pré-termo. É muito importante qualificar a idade gestacional do bebê para saber de qual desconforto respiratório a gente está falando. Por exemplo, se o nenê é a termo, não vai ter membrana hialina, não vai ter síndrome de desconforto respiratório. O recém-nascido a termo, quais são os desconfortos respiratórios que o recém-nascido a termo tem? Aspiração de mecônio, tá certo? Taquipneia transitória. Agora, se for nenê pré-termo, abaixo de 37 semanas, provavelmente o desconforto respiratório é uma doença de membrana hialina. Certo? Falar um pouquinho da fisiopatologia do recém-nascido. Tá? Quando o neném nasce, pessoal, ele nasce e o líquido dentro do útero da mãe estava cheio de líquido, tá certo? Conforme vai respirando, o oxigênio entra, o ar entra e vai tirando esse líquido dos alvéolos, fazendo com que a resistência vascular pulmonar diminua e aumente o fluxo pulmonar. Então, essa é a mudança fisiológica que acontece no recém-nascido. Entra ar no pulmão, sai líquido, diminui a resistência vascular pulmonar, aumenta o fluxo pulmonar, tá? Essa mudança acontece em todo neném que nasce e não tem problemas nos primeiros minutos de vida, tá certo? Como eu falei, a principal dica é a idade gestacional do bebê,
tá certo? Mas os distúrbios respiratórios em comum, tá? Super importante, 3 itens. Primeiro, a história materna, depois a clínica do recém-nascido e a idade gestacional, que eu marquei no comecinho da aula, e exames de triagem. Então, vamos lá. História materna é muito importante, pessoal, porque, por exemplo, se for um nenê que nasce de trabalho de parto prematuro, a gente conhece como TPP. Então, provavelmente, esse nenê, quando nasce, faz um desconforto respiratório, seja uma membrana hialina, tá bom? Agora, se a mãe é diabética, e foi uma diabetes que não foi controlada, muito bem controlada durante a gravidez, provavelmente o distúrbio respiratório que esse neném vai ter, independente se for prematuro, pré-termo ou for a termo, pode ser também uma doença de membrana hialina. Isso é super importante, tá bom? Então, aqui temos duas coisas importantes. Trabalho de parto prematuro, membrana hialina. Doença de membrana hialina, mesmo sendo a termo, tá certo? Se a diabetes não estava bem controlada, mesmo sendo de 36, 37 semanas, o neném pode fazer doença de membrana hialina. Depois a gente passa para o segundo item, tá bom? Isso eu vou colocar depois no finalzinho nos meus casos clínicos, que é a clínica e a idade gestacional do bebê. A clínica de distúrbio respiratório é super importante. A gente vai mostrar vários sinais e sintomas de como que o neném se apresenta quando ele tem um distúrbio respiratório. E a idade gestacional que eu falei, pré-termo, doença de membrana hialina. A termo, aspiração de mecônio e taquipneia transitória. E os exames de triagem sempre vai ser o hemograma e o raio-x de tórax. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de radiografias dos distúrbios respiratórios para ver qual que é nosso caso clínico. Perfeito? Então, o primeiro distúrbio respiratório que a gente vai conversar bastante é a doença da membrana hialina. Como vocês veem, a doença da membrana hialina, ela se apresenta principalmente nos nenês prematuros, certo? Então, lembrar um pouco da fisiologia, fisiopatologia, tá? Desse distúrbio respiratório, que chama doença da membrana hialina, ou síndrome de desconforto respiratório, tá? E aí mostra, por exemplo, que o surfatante é sintetizado a partir da 20ª semana de idade gestacional. O surfatante é aquela substância que impede o colapsamento do alveolo na hora do parto. Então, o neném nasce, respira. Se ele não tem surfatante, o que vai acontecer com o alveolo? Ele vai colapsar e o neném não vai poder oxigenar. Então, começa a partir da 20ª semana a produção, e essa produção atinge uma quantidade suficiente por volta dos 34, 35 semanas. Então, até 34, 35 semanas, a produção é muito boa, tá certo? Então, neném começou a produzir com 20 semanas, com 30, 34, 35 semanas, já está ótima a produção. Acima de 35 semanas, provavelmente o neném não vai ter essa patologia, porque ele já nasce com uma boa quantidade de surfatante, exceto aquilo que eu mostrei para vocês no comecinho. O recém-nascido de mãe diabética, se uma diabetes descompensada, ele pode ter membrana hialina mesmo sendo a termo. E aqui a gente explica melhor. O diabetes materno, aquele que não está bem controlado, prejudica a quantidade e a qualidade do surfatante. Certo? Como evitar que aconteça esse problema no recém-nascido quando é prematuro? O uso de corticoide antenatal protege o surfatante pulmonar. Então, por exemplo, se vai nascer um neném prematuro, ou pré-termo, nascer antes da data do parto, para evitar que ele faça desconforto respiratório, a doença da membrana hialina, eu faço corticoide na mãe, tá certo? Dessa maneira, a gente protege nosso pulmão desta patologia. Então, a idade gestacional é mais abaixo de 35 semanas. Diabetes materno, asfixia perinatal e sangramento materno também podem dar membrana hialina, mas agora secundária. É mais característico do pré-termo adequado para a idade gestacional, tá certo? Tá? Aquele pré-termo que não tem nenhuma intercorrência durante a gravidez, porque normalmente o prematuro, por exemplo, que é pequeno para a idade gestacional, dentro do útero ele sofre. O cortisol fica um pouquinho mais aumentado e ele produz surfatante em quantidades adequadas, tá bom? Em que outro neném aparece
essa doença de membrana hialina? Naquela mãe que não recebeu o tratamento adequado com corticoide. E isso dá uma produção insuficiente de surfatante. Qual que é a característica clínica dessa patologia? O neném faz uma gemência expiratória. Eu gosto de mostrar para todos os meus alunos como o neném faz. O neném faz uma inspiração e na expiração faz uma gemência. Por que faz essa gemência? Porque ele fecha aqui as cordas vocais, fazendo com que o ar não saia do pulmão. Se não sair do pulmão, isso faz com que o pulmão ele abra, ele se expanda. Funcionalmente seria um aumento da capacidade funcional residual. Isso permite que o alvéolo abra e ele faça uma troca gasosa. Tá certo? Eu gosto de falar para meus alunos, lembra quando o tenista, por exemplo, bate uma bolinha, ele faz uma gemência. Ele faz essa gemência justamente para aumentar a troca gasosa dele. Que mais a gente tem como características clínicas? Batimento de asa de nariz, taquipneia, retração de caixa torácica e, por último, cianose. Os sinais ou sintomas desse bebê aparecem logo que ele nasce. Nasceu, já começam a aparecer. E conforme o surfatante ele vai se esgotando, ele piora clínica e progressivamente nas primeiras 36 a 48 horas. Então, o prematurinho nasce com uma quantidade de surfatante e nas primeiras horas ele vai consumir esse surfatante, por isso que o neném pré-termo, quando nasce, ele piora nos próximos dias, tá bom? Eu vou falar bastante dessa parte clínica do bebê, tá certo? Então, vamos lá. A parte clínica do bebê, por exemplo, eu tenho o quê? De cima para baixo, quando o neném tem distúrbio respiratório. Batimento de asa de nariz. Então, a narina fica abrindo, fechando, abrindo e fechando. Gemência. Já falamos para vocês. A gemência é expiratória e é constante. Ele faz assim. Certo? Sempre expiratório. Tiragem intercostal. Retração external, olha como o externo está bem afundado. E sincronização. Sincronização de quê? Tanto do tórax como do abdômen. O tórax aqui em cima, o abdômen aqui embaixo. Os dois, eles têm que insuflar e retrair sincronicamente. Quando começa a ter um assincronismo, isso significa que o neném tem algum grau de desconforto respiratório. Então, esses 5 sinais ou sintomas são importantes no desconforto respiratório do recém-nascido, tá certo? E a gente encaixa esses 5 sinais e sintomas em um boletim. O nome desse boletim é Boletim de Silverman-Anderson, tá bom? Ele vai de 0 a 10 e ele abrange os 5 sinais ou sintomas importantes. Eu vou falar cada um deles. Vamos lá. O primeiro é a sincronização do tórax e do abdômen. O segundo é a tiragem intercostal. O terceiro é a retração do xifoide. O quarto é o batimento de asa de nariz. E o quinto é a gemência que eu falei expiratória. Quando ela não tem nenhum problema, o bebê não tem nenhum problema, ou seja, ele está com a respiração sincrônica, não tem tiragem, não tem retração de xifoide, não tem batimento de asa de nariz, tá? E não tem gemência. Cada item, então, é 0. 0, 0, 0, 0. Aí, meu neném não tem nenhum distúrbio respiratório. Quando esses sinais ou sintomas aparecem em forma leve, por exemplo, tem um leve assincronismo, a retração intercostal, aí um ponto. Tem uma leve retração, outro ponto. Tá? Tem uma retração de xifoide, outro ponto. Tem um batimento de nariz leve, outro ponto. Tá? A gemência é só audível com estetoscópio, outro ponto. Então, cada um desses recebe um ponto, somados todos daria mais ou menos 5. Tá certo? É super importante, não só para ver, por exemplo, qual que é a clínica do distúrbio respiratório, sino também para saber o que a gente vai fazer com esse distúrbio respiratório. Por exemplo, tá? Aqui, se o meu neném tem um boletim de Silverman-Anderson de 1 para 5, provavelmente eu vou dar só oxigênio. Acima de 5, eu já vou precisar melhorar o suporte respiratório, tá bom? Vamos passar, então, para a seguinte linha.
tá? Para cada alteração, eu dou 2 pontos, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um assincronismo importante, 2 pontos, tá bom? Uma retração intercostal importante, 2 pontos. Retração de xifoide importante, 2 pontos. Batimento dessa nariz, de novo, 2 pontos. E, por último, eu escuto a gemência de longe, 2 pontos. Tá certo? Para cada item, então, 2 pontos. Aqui, nessa linha, por exemplo, se o nenê tem, por exemplo, já um batimento, um assincronismo, 2, 4, 6, 8, 10. 10 é muito, é um nenê que está muito desconfortável e preciso entubar esse bebê. Se for, por exemplo, 6, tá? Aí só dar um pequeno, pode ser um CPAP que dê uma pressão positiva nas vias aéreas para melhorar a troca gasosa, tá certo? Então, esse é o boletim de Silberman-Andersen, tá? Eu vou mostrar mais coisinhas desse boletim de Silberman-Andersen para vocês verem objetivamente como que a gente avalia e de acordo ao grau do boletim de Silberman-Andersen, vocês têm que dar um suporte respiratório para esse bebê, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês um bebê com o boletim de Silberman-Andersen. Vamos lá, tá? Esse é um bebê que acabou de nascer. O que ele tem? Batimento de asa de nariz, retração de fúrcula, retração intercostal, tá certo? E dá uma olhada ao tórax e ao abdômen, eles ficam assincrônicos. Eu quero saber se ele tem gemência, ausculto, tá bom? Então, aí começa a aparecer cianose do bebê. Olha, está um pouquinho cianótico. Qual que é o tratamento? Só oxigênio já resolveu o problema, porque se o grau de desconforto respiratório desse bebê ele for muito mais importante, tá? Aí eu precisaria colocar um CPAP, dar uma pressão positiva nessas vias aéreas, ou por último, entubar um paciente, tá bom? A gente viu um desenho. Agora vamos ver um neném ao vivo como que ele faz um distúrbio respiratório. Vamos lá. Aqui é um bebê que acabou de nascer também. Olha, tem tiragem intercostal, tem o balancinho, tem o sincronismo tóraco-abdominal, tem retração de fúrcula, tá bom? Eu não estou escutando gemência. Então, ele tem um boletim de Silberman-Andersen de 1, 2 e 3. Esse neném, colocando no oxigênio, esse bebê já vai melhorar. Tudo bom, pessoal? Então, é desse jeito que a gente avalia o distúrbio respiratório do recém-nascido para ver qual que é o problema. Então, nasceu meu bebê, é um bebê prematuro, tá certo? É um bebê prematuro que está com desconforto respiratório. O que eu vou fazer? Lembram dos 2 exames que eu vou pedir? Hemograma e raio-x de tórax? O hemograma desse neném vai ser normal, porque ele não tem nenhum problema infeccioso. O raio-x que é importante. O que eu vou ver no raio-x? Um infiltrado retículo granular. Eu vou mostrar direitinho como que fica o raio-x, que a gente chama vidro moído. Sabe igual o para-brisas, quando a gente bate, ele fica meio fosco? Mesma coisa, tá? É bilateral. Ele pega ambos campos pulmonares em forma uniforme e se acompanha de broncogramas aéreos. Eu vou mostrar tudo isso para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Certo? Então, qual que é o raio-x de tórax em vidro moído? Esse que vocês estão vendo aqui do lado direito, tá certo? Então, normalmente o pulmãozinho do bebê, ele teria que ficar preto aqui. Deixa eu mostrar um raio-x de tórax normal. Aqui. Esse nenê tem um raio-x de tórax normal. Dá uma olhada como que o pulmão fica pretinho, tanto o lado esquerdo como o lado direito. Significa que esse pulmão está aireado, tá bom? Então esse pulmãozinho desse bebê, ele está bem aireado. Então, esse é um pulmão normal. Agora, quando o neném prematuro nasce, antes das 37 semanas, tá certo? A gente vai ver que ele pode evoluir com doença de membrana hialina. E aqui eu tenho 3 graus. Dá uma olhada. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. O grau 1, o pulmãozinho fica um pouquinho mais aireado, tá bom? Grau 2 já piora, já, olha, dá uma olhada, ele já fica mais ou menos vidro fosco, vidro moído dos 2 lados, tá certo? Mas ainda dá para ver o que é o pulmão, o que é o coração. Na terceira fotinho, tá? Já está mais velado, tanto o lado direito como o lado esquerdo, e não dá para ver muito bem o que é o parênquima pulmonar e o que é o coração. E no grau 4, que é o pior, tá certo? Se vocês veem, por exemplo, o pulmão está totalmente branco.
e aqui eu tenho broncogramas aéreos, tá certo? Esses broncogramas aéreos. Então, esse é um pulmão com doença de membrana hialina grau 4. Vamos voltar para nosso primeiro raio-x, que é aquele do caso clínico do nosso bebê, tá bom? Então, o bebê nasceu, tá? Aqui, raio-x de tórax velado bilateralmente, está certo? Velado bilateralmente, é aquele vidro moído. E aqui eu tenho os broncogramas aéreos, tá bom? O tratamento desse bebê, aqui do raio-x, ele está com um boletim de Silberman-Andersen de 7. O que a gente fez? Colocou no CPAP. CPAP, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, é um aparelhinho que coloca no nariz, que dá uma pressão positiva nas vias aéreas, tá bom? E olha como o pulmão dele ficou um pouquinho mais aereado, mas também com broncograma aéreo. Tá certo? Por quê? Porque o tratamento não é só dar pressão, o tratamento tem que repor aquilo que está precisando esse pulmão. E o que está precisando esse pulmão? Surfactante, principalmente com surfactante. O surfactante é um liquidificado de pulmão, tanto de porco como bovino, tá bom? Então aqui eu tenho, por exemplo, no Brasil tem esses 3 surfactantes. O Survanta é de pulmão bovino, o Curosurf de pulmão de porco e o Exosurf artificial. Então, o que eu tenho que fazer? Instilar diretamente no pulmão desse bebê que nasce com essa patologia o surfactante, que pode ser bovino ou pode ser de porco. E, lógico, melhorar a assistência respiratória. Se o neném que se vira só com oxigênio, pronto, só com oxigênio. Mas se ele tem um boletim de Silberman-Andersen muito alto e está precisando de um suporte respiratório maior, aí eu coloco CPAP, que é aquele aparelhinho no nariz. Ou, por último, faço ventilação mecânica pulmonar. Aí tem que entubar, colocar uma cânula dentro do pulmãozinho do bebê e ventilar esse bebê e fazer um suporte hemodinâmico, tá bom? O que tem mudado muito nos últimos anos, meninos, principalmente nas provas de residência, é ver como que o surfactante pode ser feito no bebê. Então, por exemplo, eu vou mostrar os 2 jeitos de fazer surfactante. O primeiro, meninos, tá bom? Eu vou mostrar. Olha, esse bebê, ele tá aqui, tá no CPAP. Tá no CPAP, tá? A gente vai passar uma sondinha com visualização pelo laringoscópio direto no pulmão e vai instilar direto no pulmãozinho do bebê o surfactante, que é o liquidificado de pulmão de porco ou pulmão bovino. Tudo bem? O primeiro que eu vou mostrar é quando o neném está no CPAP. Então, eu não entubo. Então, eu não sou invasivo para fazer o surfactante. Esse tipo de aplicação de surfactante se chama MIST. Eu vou falar as letrinhas. M-I-S-T. Que significa MIST? Minimamente invasivo surfactante. Tá certo? Então, minimamente invasivo surfactante, eu não entubo o bebê. Tá certo? Deixa eu mostrar para vocês como se faz direitinho esse surfactante. Olha aí. Primeiro, tá? A gente entuba, vê com laringoscópio, observa a laringe, passa uma sondinha direto na traqueia do bebê. O neném está respirando sozinho, só com a ajuda do CPAP. Coloca o surfactante, tá? E a gente instila devagarinho o surfactante conforme o bebê vai respirando. Essa técnica chama MIST, M-I-S-T, tá certo? Que significa minimamente invasivo surfactante, tá certo? Desse jeito, por exemplo, o neném fica bem acolhido, tá certo? E vai fazendo surfactante devagarinho, conforme a tolerância, conforme a saturação do bebê, tá? Acabou, tira e deixa no CPAP esse bebê. Agora, a próxima técnica é uma técnica que tem que entubar o bebê. Tem que entubar. Então, intubar significa invasivo. Ele chama INSURE. I-N-S-U-R-E. Tá bom? A gente coloca o surfactante direto no pulmãozinho do bebê por meio de uma cânula. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, se ubicarem. Qual que é o MIST, minimamente invasivo, e qual que é o invasivo, o INSURE. Olha aqui, por exemplo, tá? Vai pegar, a nossa assistente vai pegar, tá? A cânula, lógico, primeiro tem que pegar o laringoscópio, pega o laringoscópio primeiro, tá certo? Visualiza a traqueia do bebê,
coloca a cânula, tá certo? Ó, vocês viram? Colocou a cânula. Aí teve que ser invasivo. Por isso que se chama, essa técnica se chama insure, tá bom? Ela fica mais invasiva, tá? O bebê. Eu vou andar um pouquinho rápido no nosso vídeo. Aí depois ela vai passar uma sondinha na cânula, tá certo? E ela vai instilar, essa seringa que vocês estão vendo aqui, ela vai instilar o surfatante direto dentro do pulmãozinho do bebê. Essa, pessoal, é insure, invasivo, tá bom? Então, tem as duas técnicas. Qual técnica a gente prefere? A menos invasiva. Então, a MIST é aquela técnica que atualmente a gente está fazendo mais em nossos serviços de neonatologia. Perfeito? Tá? E depois tem que ventilar um pouquinho para distribuir em forma adequada. Essa técnica, meninos, pessoal, ela lessa um pouquinho o pulmãozinho do bebê, tá certo? É uma técnica boa, tá bom? Mas ela lessa. Meninos, agora o que eu vou fazer? Antes de passar a outro distúrbio respiratório, eu vou fazer um breve resuminho de tudo o que a gente aprendeu nesse primeiro distúrbio respiratório, que é a doença de membrana hialina, ou síndrome de desconforto respiratório. Então, vamos lá, bem rapidinho, tá bom? Primeiro, então, é uma falta de surfatante, tá? Que o surfatante ele se produz até acima das 34, 35 semanas. A clínica piora nas primeiras 48 horas de vida. Olha o pequenininho, é um prematurinho, que está com taquipneia, batimento da nariz, gemência, retrações e, por último, ele fica com cianose, tá certo? O que eu faço? Raio-x de tórax. Raio-x de tórax, vidro moído, tá certo? Com broncogramas aéreos. Certinho? Tratamento. Repor surfatante direto no pulmãozinho do bebê. Como que a gente repõe o surfatante dentro do pulmãozinho do bebê? Como na técnica MISH ou na técnica INSURE. Tudo bom, pessoal? Então, esse foi nosso primeiro distúrbio respiratório. O segundo distúrbio respiratório se chama taquipneia transitória do recém-nascido, ou síndrome do pulmão úmido, tá certo? Tá? Vamos ver quem que apresenta essa patologia. É um desconforto respiratório que incide mais em pré-termos limítrofes ou recém-nascidos a termo, nascidos de parto cesárea eletiva. Sabe aquele parto cesárea eletiva que tem que nascer o dia 7 de setembro, às 7 horas da manhã, tá certo? Esse neném, ele pode fazer taquipneia transitória. Por quê? Porque essa mãe não entrou em trabalho de parto. E não entrou em trabalho de parto e foi indicado parto cesárea, tá bom? Então, nesse caso, tá? O bebê tá? Vai nascer com esse problema. É autolimitado. É um problema respiratório autolimitado. E evolui em forma benigna. Porém, alguns pacientes têm necessidade de altos parâmetros ventilatórios, ou seja, às vezes o neném pode ser entubado. Os fatores predisponentes são prematuridade, pré-termo limítrofe, cesárea letiva, aquela cesárea marcada, agendada, mais sedada, recém-nascido de mãe diabética, trabalho de parto prolongado, recém-nascido grande para a idade gestacional, acima de 4 quilos, e o Apgar menor que 7. Então, é um neném a termo que nasce de parto cesárea eletivo, principalmente, tá bom? Vou mostrar umas características aqui do bebê, tá bom? Vamos lá. Então, esse bebê, normalmente, é um bebê que nasce de parto cesárea. Olha, são 60% dos casos de distúrbio respiratório. O pulmãozinho, ele fica com líquido, tá? Porque ele não passa pelo canal de parto, então o líquido não sai. Aparecem crianças abaixo de 39 semanas que nasceram de parto cesárea eletivo, principalmente em sexo masculino, ou nos bebês grandes para a idade gestacional. Qual que é a clínica desses bebês? Tá bom? Taquipneia. Depois eu vou falar direitinho o que é uma taquipneia. Acima de 60 respirações por minuto. Pode ter outros sinais de distúrbio respiratório, como batimento da nariz, gemência, retrações, tá certo? E evoluir com cianose. Mas o mais característico, pessoal, é a taquipneia. A frequência respiratória do neném é de 20 a 40, tá certo? De 20 a 40 por minuto. Então, o meu bebê, quando nasce, ele respira 40 vezes por minuto.
se o neném tem uma taquipneia, tem que estar respirando acima de 60 por minuto, certo? Tá bom? Então, essa taquipneia transitória não se dá em prematuros moderados, se dá em prematuros limítrofes, que nascem, recém-nascidos a termo, que nascem de parto cesárea. Parto cesárea. Principalmente se for sem que o trabalho de parto seja iniciado. Pode acontecer no parto normal, mas não é uma característica. Aí a gente demora para clampear o cordão e o neném pode fazer um pouco de asfixia perinatal, certo? Resumindo, o neném fica taquipneico. Ele pode ter sinais de distúrbio respiratório? Pode, mas o principal é a taquipneia, frequência respiratória acima de 60, porque já falei para vocês que a frequência respiratória do bebê é 40 mais ou menos por minuto. Acima de 60 já é um bebê com taquipneia transitória. Tá bom? Certo? Então, é precoce. O quadro aparece nas primeiras horas. A frequência respiratória está acima de 60. Chega até 80 a 100 vezes por minuto. Ele pode se acompanhar de algumas características de distúrbio respiratório, por exemplo, retração intercostal, batimento de asa de nariz, gemência e cianose, mas melhora muito facilmente com oxigênio. Diferente do distúrbio respiratório do prematuro, que precisa entubar ou colocar no CPAP. Esse distúrbio respiratório melhora facilmente só colocando oxigênio. A ausculta do pulmão pode ser normal ou pode ter alguns estertores subcrepitantes finos. Tá? Agora vou mostrar para vocês como que o bebê, ele não tem muitos sinais de distúrbio respiratório. O que mais tem o bebê é uma taquipneia transitória, tá? Normalmente eu falei para vocês, qual que é a frequência respiratória do recém-nascido? 40, 50. Acima de 60, esse neném tem taquipneia transitória. Então vamos lá, vamos olhar esse bebê. Olha o bebê, ele tem um batimento dessa nariz bem leve, mas olha como ele tem. O que mais chama atenção é a frequência respiratória aumentada e ele tem um pouco de cianose. Melhora rapidamente com oxigênio. Coloca oxigênio, melhora. Diferente de um neném prematuro que ele não melhora tão facilmente. Os sintomas são menos graves quando comparados com a doença de membrana hialina. Melhora com oxigênio. Só dando oxigênio, melhora. Lógico, pode ter alguns bebês que precisam ser entubados, tá? E melhora progressivamente nas próximas 72 horas, esse problema se resolve. Agora vamos ver o raio-x de tórax. O raio-x de tórax do bebê, o que a gente vê? Uma congestão pariliar simétrica, aumento da trama vasobrônquica, espessamento das fissuras. Isso eu vou falar direitinho quando mostrar o raio-x. Ocasionalmente discreta cardiomegalia ou derrame pleural e o hemograma do bebê é normal, porque o problema desse bebê não é infeccioso, o problema é estrutural, que o pulmão ainda está com líquido dentro do espaço intersticial. Por quê? Porque ele não nasceu pelo canal de parto, ele nasceu de parto cesárea, e aí ele não teve uma compressão torácica e não tirou todo o líquido dos pulmões do bebê, certo? Olha a característica do raio-x. Normalmente o raio-x, pessoal, tá? Aqui eu tenho um raio-x, um pulmãozinho aireado, tá? Eu falo aireado porque ele fica preto, tá? Normalmente eu sempre conto o número de espaços intercostais do aireados, tá? Normalmente eu tenho uma média de 8 espaços intercostais aireados. Vamos contar junto? Olha aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços intercostais aireados. Então, esse pulmão está bem aireado, tá? Mas o que está acontecendo? As costelas, elas não são... Normalmente, as costelas elas são mais curvas. Aqui estão um pouquinho retificadas. E no quinto ou sexto espaço intercostal, que é a divisão do lóbulo superior com o lóbulo médio, pode ter um acúmulo de líquido. Então, aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto espaço intercostal, eu tenho uma linha branca no meio do espaço intercostal, que corresponde à separação do lóbulo superior com o lóbulo médio. Isso daí se conhece como cisurite e é característico da taquipneia transitória. Hemograma normal, raio-x de tórax com essa retificação de arcos costais, cisurite, tá? Autolimitado, melhora nas próximas 72 horas, parto cesárea eletivo, tá certo? Então, esse é o segundo distúrbio respiratório que a gente tinha que conversar com você. O
Terceiro distúrbio respiratório chama síndrome da aspiração meconial. O que é o mecônio, pessoal? O mecônio é a primeira evacuação do recém-nascido. Essa primeira evacuação do recém-nascido ela tem que ser depois do parto, não pode ser intraútero. Porque se for intraútero, existe o risco desse mecônio ir diretamente para o pulmãozinho do bebê e causar vários problemas. Então, em quem eu vejo mais essa síndrome de aspiração meconial? Olha, recém-nascidos a termo. Tá certo? Aquele de 37, 41 semanas e 6 sétimos. Ou aquele recém-nascido pós-termo, 42 semanas para cima. Ou aquele bebê que tem uma restrição de crescimento intrauterino, ou seja, que já estava sofrendo dentro do útero, tá bom? Os fatores de risco são asfixia, mães que usam drogas, hipertensas, mães com pneumopatias e cardiopatias, gravidez prolongada, pós-termo, partos laboriosos, aqueles partos que duram mais de 24 horas, apresentação pélvica, bradicardia fetal e mecônio espesso. Tá bom? Então, isso que pode, esses são os fatores de risco para o neném nascer com aspiração de mecônio, ou seja, ele evacuar dentro do útero. Tá bom? Se caracteriza por hipoxemia, então sempre oxigenação baixa, hipercapnia, aumento do CO2, acidose respiratória e ou metabólica. Então, eu coleto uma gasometria, ele pode ter acidose respiratória, metabólica, hipoxemia e hipercapnia, tá bom? Eu tenho dois tipos de mecônios, tá? O mecônio fino, que ele vai pegar tudo o pulmãozinho, vai fazer um processo inflamatório, o mecônio espesso, tá? O mecônio espesso, eu fico bem preocupado quando o mecônio é espesso, por quê? Eu vou simular aqui um alveolo. O mecônio, quando é espesso, pessoal, ele fica na entradinha do alveolo. Então, na hora que o neném faz inspiração, ele abre, permitindo a entrada de ar dentro do alveolo. E na hora da expiração, ele fecha. E aí, o que acontece com o alveolo? Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e pode estourar e fazer um pneumotórax, tá certo? Então, mecônio fino, ele faz um processo inflamatório de todo o pulmão, mas mecônio espesso pode evoluir com pneumotórax, tá bom? Qual que é a característica clínica desse bebê? Normalmente são bebês acima de 37 semanas, aquilo que eu falei para vocês, são recém-nascidos a termos, tá bom? Ou pós-termos, tá bom? São aqueles bebês que nasceram depois de 42 semanas. Qualquer causa que evolua com insuficiência placentária aguda ou crônica. E isso vai fazer com que o neném evacue e o líquido amniótico, que normalmente é esbranquiçado, ele fica amarelo, amarelo esverdeado, que significa que já tem mecônio nesse líquido amniótico, tá bom? Eu vou mostrar um videozinho para vocês de como que evolui essa aspiração de mecônio, tá bom? Vamos lá? Então, é uma patologia que aparece em 4 a 9% dos bebês que fazem, que tem mecônio, ou seja, que evacuam dentro do útero, tá certo? Frequentemente são nenês pequenos para idade gestacional ou pós-termo, acima de 42 semanas, tá bom? E em situações de estresse, hipóxia, tá? E vai acontecer tudo isso. Então, o neném está passando mal dentro do útero, evacua e olha como o mecônio vai direto para o pulmãozinho do bebê, produzindo um processo inflamatório, tá bom? A nível pulmonar, produzindo obstrução das vias aéreas e elas se estouram, tá? Podendo evoluir para um pneumotórax e também eles desativam o surfactante. Olha a característica clínica do bebê. Um bebê com um distúrbio respiratório importante, batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, tá? Assimetria. E olha o pulmãozinho como tem uns infiltrados grosseiros em ambos campos pulmonares, tá certo? Isso a gente vai ver mais devagarinho. O que eu tenho que fazer com esse bebê? Entubar rapidamente e tentar aspirar tudo aquele mecônio que foi para dentro todo aquele mecônio que foi para dentro dos pulmões, tá bom? Então, qual que é o quadro clínico desse distúrbio respiratório? O neném nasce normalmente banhado em mecônio. Já falei para vocês, o líquido amniótico é esbranquiçado, é claro, tá bom? Agora, se o neném já nasce com banhado em mecônio e o líquido amniótico está amarelado, então já significa que ele pode ter aspirado. Presença de mecônio na traqueia. Em tubo e tem mecônio na traqueia, provavelmente esse neném já aspirou. O quadro é muito variável, pessoal. Pode ser assintomático, o neném não ter problema nenhum,
ou até o neném ter um desconforto respiratório severo. A cianose e a hipoxemia resistente são indicadores de extrema gravidade. PO2 baixo, PCO2 aumentado, tá bom? Se não tem complicações, melhora com 5 a 7 dias, tá certo? Então, é um quadro clínico, tá? Que mostrou que o neném estava passando mal dentro do útero da mãe, tá bom? Aí o cologassometria. O que eu vou ver na gassometria? Concentração de oxigênio baixa, concentração de CO2 alto, acidose respiratória e ou metabólica. O hemograma, tá? É muito importante o hemograma, pessoal, porque o mecônio é um caldo de cultura. Imagina esse mecônio rico em proteínas, está dentro do pulmãozinho do bebê e o bebê está internado em uma UTI. Evoluir esse bebê para uma broncopneumonia é fácil, tá? Ele vai evoluir facilmente, tá? E o raio-x de tórax tem hiperinsuflação pulmonar, infiltrados nodulares grosseiros que podem pegar ambos campos pulmonares, mais do lado direito. Pode ocorrer também derrame pleural, pneumomediastino e pneumotórax, tá certo? Lembra aquele mecônio espesso que ele faz um efeito de válvula, tá? Ele abre na inspiração, fecha na expiração e pode evoluir para um pneumotórax, tá bom? Olha o raio-x. As costelas são retas, tem infiltrados nodulares grosseiros que pegam ambos campos pulmonares, mais no lado direito. Vocês viram no comecinho como ficava um pulmão aereado, pretinho, em forma homogênea, tá? Aqui, olha como que ele pega todos os campos pulmonares. E aqui já está evoluindo com um pouco de pneumomediastino, esse bebê, tá bom? Esse bebê está entubado, essa imagem da cânula, tá bom? Então, o medo, a preocupação é que essa aspiração de mecônio evoluía para pneumotórax. E foi o que aconteceu nesse bebê, por exemplo, tá? Então, esse bebê tem uma aspiração de mecônio do lado esquerdo e do lado direito ele fez um belo de um pneumotórax, tá certo? Isso daqui é o pulmãozinho colabado e isso daqui é o ar extrapulmonar, tá certo? É o pneumotórax. Pode fazer até pneumopericárdio. Olha como o pneumo ficou em volta do coraçãozinho. Se acontece isso e o neném não é drenado, ele pode evoluir rapidamente a óbito. Então, o risco de mortalidade desses bebês é muito importante, tá bom? Então, pessoal, o que eu tenho que fazer quando nasce o neném com mecônio? A reanimação tem que ser muito certa, meninos, tá bom? Se o neném nasce e precisa ser ventilado, pode ventilar com máscara. Se já ventilou uma vez com máscara, 2 vezes com máscara e não está conseguindo ventilar adequadamente, entuba. Entuba o bebê, tá certo? Conecta esse conectorzinho de aspiração de mecônio e aspira esse mecônio que está dentro da traqueia uma vez só. Não precisa insistir muito na ventilação. Lógico, na aspiração, desculpa. Tá? Se o bebê não está bem, mantém entubado e leva para a sala, para a UTI neonatal, onde ele vai ser ventilado. Ele tem que tomar antibiótico-terapia. Lembra que eu falei que o mecônio é um caldo de cultura e ele pode evoluir facilmente com pneumonia, tá certo? Então, precisa tomar antibiótico-terapia. E lembra que eu falei que ele desativa o surfatante? Então, como tratamento, eu tenho que fazer surfatante exógeno, que no caso aqui vai ter que ser Ensure. Lembra? Eu tinha o MIST e eu tinha o Ensure. O MIST é minimamente invasivo. Ensure é aquele que entuba. No caso do mecônio, tem que entubar, tá bom? Tem que entubar e deixar em ventilação mecânica, porque normalmente esses bebês evoluem um pouco mal. Aí precisam um suporte respiratório, até circulação extracorpórea eles precisam. Certo, pessoal? Tá bom? Então, esse foi o nosso terceiro distúrbio respiratório, que é a aspiração de mecônio. Mostra que o bebê estava passando mal dentro do útero, evacuou e ele fez essa aspiração direto para o pulmãozinho do bebê. Tá bom? O quarto distúrbio respiratório, pessoal, é a hérnia diafragmática. Tá bom? O característico, quando os bebês nascem, pessoal, todos os bebês, eles têm um abdômen globoso, tá bom? Então, o bebê, quando nasce com o abdômen escavado, ou seja, abdômen plano, pode ser um bebê que está com hérnia diafragmática. Por quê? Por que nasce um bebê, os bebês nascem com abdômen globoso? Porque as alças intestinais estão lá. Se ele tem um abdômen escavado, significa que essas alças intestinais subiram dentro do tórax do bebê.
tá bom? Então, aí vou ter ruídos hidroaéreos diminuídos no tórax, desvio do ictus cardíaco do lado esquerdo para o lado direito, se a hérnia está do lado esquerdo, grave insuficiência respiratória e polidrâmnio importante. Isso é super importante, né? Quando eu tenho o líquido amniótico, ele tem uma quantidade definida, tá? Quando tem polidrâmio, ou seja, tem muito líquido amniótico, eu sempre tenho que pensar em algum problema digestivo. Quando eu tenho, ao contrário, oligoamnio, eu tenho que pensar em algum problema renal. Certo? Olha a característica do meu bebê. Então, é um bebê que tem um tórax de atleta, tá certo? Nasceu de polidrâmnio. E o abdômen, dá uma olhada no abdômen do bebê, um abdômen escavado. Ele tem um abdômen plano, sabe aquele abdômen de tanquinho, tá certo? Significa que as alças intestinais da barriguinha subiram para dentro do tórax do bebê. Certo? Faça o raio-x de tórax. Hemograma vai ser normal. O problema desse neném não é infeccioso, tá bom? Tá? Mas olha o raio-x de tórax. Tem alças intestinais dentro do tórax do bebê. Tem alças intestinais, inclusive tem o estômago, que está desviando o ictus do lado esquerdo para o lado direito. Olha a traqueia. A cânula deveria ficar aqui na parte medial. Ela está desviada para o lado direito, tá? Então, esse daqui é um raio-x de tórax com hérnia diafragmática. Tenho dúvida? Faça um raio-x contrastado. Manda contraste pelo esôfago, olha, esôfago, estômago, e se está vendo as alças intestinais subindo dentro do tórax do bebê. Esse daqui é uma hérnia diafragmática do lado esquerdo. Esse daqui é uma hérnia diafragmática do lado direito. É muito raro do lado direito, né? Porque eu tenho o fígado normalmente que impede a progressão das alças intestinais para o tórax do bebê. Tá bom? Qual que é o tratamento para a hérnia diafragmática, pessoal? Tá? A medicina fetal tem evoluído muito. Então, o que está se fazendo ultimamente nos bebês? Quando intraútero se descobre que ele tem uma hérnia diafragmática, se coloca um balão intratraqueal. Dá uma olhada. Por via laparoscópica, no primeiro trimestre, no finalzinho do primeiro trimestre, por via laparoscópica, se coloca um balãozinho na traqueia do bebê. Olha aqui, traqueia do bebê e se insufla o balãozinho. Para quê, pessoal? Para aquele pulmão que ele está comprometido com a hérnia, tá? Ele não saia líquido e ele consiga crescer um pouco mais, tá certo? Então, tampa aqui, o líquido que está dentro não sai, esse líquido empurra o pulmão para baixo, permitindo o crescimento tanto do lado direito como do pulmão comprometido. Tudo bom? No comecinho do terceiro trimestre, tira esse balão, tá bom? Isso se faz por laparoscopia, tá bom? Por laparoscópio, tá certo? Entuba o bebê, coloca o balãozinho, no comecinho do terceiro trimestre, tira esse balãozinho, isso permite que o pulmão do lado comprometido, ele cresça um pouquinho mais, tá bom? Se o neném nasce, tem que ser entubado na sala de parto. Se nasce com desconforto respiratório, entuba logo de cara, tá bom? Certo? Esses pulmões, pessoal, normalmente eles ficam vasoconstrictos, tá? Então, precisam ser vasodilatados esse pulmãozinho. Então, se usa muito vasodilatador pulmonar e o vasodilatador pulmonar específico é óxido nítrico. É um gás que faz uma vasodilatação pulmonar. Lógico. Então, também tenho que fazer ventilação mecânica e surfactante. Então, surfactante, só para lembrar para vocês, já tem 3 indicações do surfactante. O primeiro era a doença de membrana hialina, que é aquele distúrbio respiratório do prematuro. Segundo, aspiração de mecônio. E terceiro, aqui, uma hérnia diafragmática. São nenês que têm que ficar na nutrição parenteral muito tempo. São nenês que têm que fazer correção cirúrgica, tá bom? E são nenês que têm que usar muitos vasodilatadores pulmonares. O óxido nítrico é um gás, ou se o Sildenafil é uma solução que a gente pode dar direto por via digestiva para o bebê, e isso permite uma vasodilatação pulmonar desses bebês quando eles têm muita vasoconstrição nesse pulmãozinho pouco desenvolvido pela hérnia diafragmática. Certo, pessoal? Nosso quinto distúrbio respiratório e o último chama displasia broncopulmonar, certo? E a displasia broncopulmonar, tá? É uma patologia muito frequente nas UTIs neonatais. Então, por exemplo, na UTI neonatal que eu sou coordenador, eu tenho 20 bebês, tá bom?
Desses 20 bebês, tá, mais ou menos uns 60% são prematuros. Desses 60%, tá, eu tenho mais ou menos uns 30, 40% com essa patologia que chama displasia broncopulmonar. Então, vamos entender um pouquinho por que se faz essa patologia. E é uma patologia característica do prematuro, tá bom? É uma doença pulmonar crônica que acomete neonatos prematuros que permaneceram dependentes de oxigênio em concentrações acima de 21%. A concentração de 21% é o ar ambiente, por um período superior ou igual a 28 dias, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Prematurinho, quando faz surfatante, lembra, no comecinho da minha aula, tem dois jeitos, tem MISH e tem um Ensure. Se vocês avaliam as duas técnicas, tanto MISH como Ensure, que neném prematuro vai evoluir com displasia broncopulmonar, o neném que faz surfatante Ensure. Por quê, pessoal? Porque o neném que eu deixo entubado. Entubado, o que acontece com a intubação? Eu dou uma pressão, um varotrauma, um volutrauma nesse pulmãozinho. Se eu fico ventilando o tempo inteiro, ele vai fazer um processo inflamatório e depois ele vai acabar sendo substituído por fibras. Então, a displasia broncopulmonar é o resultado de ficar em ventilação mecânica os nenês prematuros, tá certo? Se eu faço a técnica de surfatante MISH, eu tento não entubar o bebê, máximo deixar no CPAP, provavelmente a displasia broncopulmonar ela vai diminuir. Se eu faço Ensure, ela vai aumentar. Só que tem um viés, pessoal. Que neném que eu vou entubar? Provavelmente é aquele neném que está mais grave. Então, os nenéns prematuros mais graves, eles fazem a displasia broncopulmonar. Os fatores de risco são prematuridade, oxigenoterapia, barotrauma, volutrauma, infecção, persistência do canal arterial, inflamação e cicatrização, fatores genéticos, desnutrição e deficiência de vitamina A. Então, a displasia broncopulmonar se dá em prematuros, que ficam muito tempo na ventilação mecânica e ficam dependentes de oxigênio acima de 21% por um período superior ou igual a 28 dias. Tá bom? A característica do pulmãozinho desses bebês, tá certo? É hiperinsuflação pulmonar, com espessamento brônquico, atelectasias, traves opacas de fibrose e cistos. Daqui a pouquinho eu mostro os cistinhos para vocês. Enfisema intersticial, tronco da artéria pulmonar evidente e aumento da área cardíaca. Eu gosto mais desse raio-x agora que eu vou colocar para vocês verem direitinho. Então, esse é um pulmãozinho de nenês com displasia broncopulmonar. Isso daqui é a cânula, tá? Essa é a cânula. E aqui é um catéter venoso, tá bom? Certo? É o mesmo bebê. Então, lembra que eu falei para vocês que quando eu faço uma ventilação, eu faço uma lesão no pulmãozinho do bebê. Um processo inflamatório que depois vai ser substituído por fibras e ele mostra que depois esses alvéolos eles vão ficar totalmente desestruturados, formando cistos. E olha aqui, esses cistos. Você está vendo essas bolhas pretinhas? São cistos. Essas bolhas branquinhas são cistos. Se vocês veem todos os campos pulmonares, tanto do lado direito como do lado esquerdo, tem cistos, tá? Isso é o característico de uma displasia broncopulmonar, tá bom? Tá? Qual seria a prevenção para evitar que o bebê faça displasia broncopulmonar? Tentar não entubar. É o mais importante, tentar não entubar, deixar com suporte respiratório bem baixo. Por exemplo, um CPAP nasal é mais que suficiente. Surfatante na técnica MIST, não na técnica Ensure, tá bom? Fazer um pré-natal adequado dessa mãezinha, evitando o desfecho que seria o parto prematuro. Se tem ameaça de parto prematuro, faz corticoide na mãe, tá bom? Se você precisa entubar o bebê prematurinho, faz uma ventilação mecânica gentil, usando óxido nítrico, restrição hídrica, corrigindo a persistência do canal arterial e dando muita vitamina A para esse bebê. Se vocês veem, por exemplo, olha, toda a infraestrutura que precisa para assegurar um bebê prematuro, mas o mais importante é ventilar com muito carinho, uma ventilação mecânica gentil, para não lesar tanto o pulmãozinho desse bebê. Não consegui evitar a displasia broncopulmonar e já tenho um bebê com displasia broncopulmonar. O que eu faço? Dá oxigênio, tá bom? Aqui, por exemplo, esse bebê, ele não está em um CPAP. Ele está em um catéter de alto fluxo. É um catéter
que dá oxigênio com uma pressão um pouquinho aumentada. Muito bom, tá certo? Diurético. Como já está instalada a fibrose pulmonar, corticoide melhora um pouco. Nutrir esse bebê, tem que nutrir adequadamente esse bebê, principalmente com leite materno. Broncodilatadores, se for indicado. E aqui, pessoal, para encerrar, eu vou falar de uma vacina que é muito importante nos prematurinhos broncodisplásicos. Essa vacina se chama Palivizumab, tá bom? Ela protege contra vírus sincicial respiratório, que é o agente da bronquiolite. Esse ano, pessoal, por questão da pandemia, a gente não teve em nenhuma parte do Brasil todo bronquiolite. Não teve muita bronquiolite. Por quê? Porque as crianças ficaram em casa, tá certo? Então, meus bebês prematurinhos não tiveram bronquiolite. Só que mesmo assim, tá? Pelo risco muito importante de se um bebê prematuro que já tem um comprometimento pulmonar, ele piorar se ele fizer uma bronquiolite, então tem que fazer essa vacina nos bebês. E essa vacina é um anticorpo monoclonal que chama Palivizumab. Certo? O que se está fazendo ultimamente na neonatologia, pessoal, agora para estimular os futuros neonatologistas, tá? Futuros neonatologistas e obstetras também, tá? A parte fetal, a parte da medicina fetal tem evoluído muito. Então, por exemplo, se está fazendo uma coisa que chama exit fetal. O que é o exit fetal? É uma abordagem feita no feto, o bebê, durante o parto, antes do clampamento do cordão umbilical e com o seu corpo já esterilizado do útero, parcial ou totalmente. Então, por exemplo, eu tenho um bebê que vai nascer com um tumor de laringe, por exemplo, tá? Como é o caso desse bebê. Então, o que faz esse bebê? Faz a cesárea, não clampeia o cordão, tira uma parte do corpo do bebê e entuba. Se não conseguiu, por algum motivo, entubar, o que a gente faz? Já faz uma traqueostomia. Mas qual que é a vantagem? O bebê está ainda no cordão umbilical, ainda está recebendo da placenta o aporte de oxigênio. Isso daí chama exit fetal. Nos últimos anos, isso tem evoluído bastante nos tumores de laringe, nas hérnias diafragmáticas, tá bom? Então, a gente não tira e clampeia o cordão. Por isso que a gente demora para clampear o cordão 1 a 3 minutos para fazer com que o neném nasça com uma volemia adequada. Certo, pessoal? Tá? Para concluir agora, e volto a falar para a comissão organizadora desse curso, desse estímulo para as pessoas ficarem mais pediatras, mais neonatologistas futuramente, tá? Eu vou falar eu acho que são 4 casos clínicos, tá? E eu vou tentar induzir mais ou menos a vocês pensarem, eu não vou dar o diagnóstico nessa minha aula, tá bom? Esse diagnóstico fica por conta de vocês. Então, vamos fazer assim, tá bom? Até agora, vocês ficaram placenta, cordão umbilical ligados. A partir de agora, eu vou fazer um clampeamento do cordão e deixo vocês se virarem com os casos clínicos a partir de agora. O primeiro caso clínico, olha aqui, é um bebê prematuro, tá bom? Que nasceu e apresenta desconforto respiratório ao nascimento. Nasceu e está com desconforto ao nascimento. O boletim de Silberman-Andersen desse paciente é 7 pontos. Então, está bem desconfortado. Por que ele está com 7 pontos? Porque está gemente, tem uma tiragem intercostal, batimento de asa de nariz. Está bem desconfortável esse bebê. Tá certo? Raio-X de tórax. Esse é raio-X de tórax em vidro moído. Tá certo? Vidro moído, com broncogramas aéreos. Dicas para chegar nessa característica clínica. Vê qual que é a hipótese diagnóstica. Lembra a dica importante? O bebê é a termo, o bebê é pré-termo, qual a característica do raio-x, qual a conduta desse bebê, é só suporte respiratório ou eu tenho que fazer mais alguma coisa, tá certo? Tá bom? E lembrar, pessoal, que se esses nenéns ficam muito tempo na ventilação mecânica, eles vão evoluir para uma patologia que fica dependente de oxigênio por mais de 21 dias em concentrações superiores a 21%. Espero que com essas dicas vocês cheguem à conclusão diagnóstica desse caso clínico. Segundo caso clínico, tá bom? É um bebê de 37 semanas, sem antecedentes de infecção, não tem infecção nenhuma.
nasce de um parto cesárea eletivo, tá bom? Eles queriam ter um mapa astral bom, por isso escolheram data e hora do parto, tá? E também era uma terceira cesárea. Neném nasceu e ele tem um desconforto respiratório desde o nascimento. A frequência respiratória, dá uma olhada, é 90. Normalmente é 40 a frequência respiratória. Não geme e melhora rapidamente com oxigênio. Raio-X de tórax, costela retificadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços intercostais aereados. No sexto espaço tem uma linha branca no meio, que corresponde a uma cisurite. Qual a hipótese diagnóstica de um recém-nascido a termo, que nasce de parto cesárea eletivo, que tem esse raio-x de tórax? Qual a conduta? É o só oxigênio, intuba. Em quanto tempo ele melhora? Certo? Tá bom? Vamos para o seguinte caso clínico. Recém-nascido a termo, acima de 37 semanas, sexo masculino, nascido de parto vaginal, parto normal. Foi reanimado na sala de parto devido à apneia e frequência cardíaca menor que 100. Tá bom? Nasceu em parada respiratória e com frequência cardíaca abaixo de 100. Normal, sempre frequência cardíaca acima de 100. Recebeu ventilação com pressão positiva, com balão autoinflável e precisou ser entubado. O Apgar do bebê no primeiro minuto é 2, no quinto minuto é 9. Então, tá? Ele teve um Apgar baixo, mas com boa recuperação. Foi apresentado aos pais e encaminhado para a unidade neonatal de cuidados progressivos. Ao exame físico, clínico. Tensão respiratória diminuído à esquerda. Abdômen escavado. Ele tem aquele abdômen escavado. Tórax abaulado, aquele tórax de atleta. Pré-natal inadequado com 3 consultas. Não fez bom pré-natal essa mãe no centro de saúde. Tendo sido realizado um exame ultrassonográfico no primeiro trimestre, sem alterações. Raio-X de tórax do bebê. Tá certo? Tem umas imagens que ficam desplazando o mediastino do lado esquerdo para o lado direito. Qual a história clínica? Lembrar o abdômen escavado, recém-nascido a termo, distúrbio respiratório, a característica do raio-x, tá bom? Certo? Lembrar que um recém-nascido a termo. Lembrar que um recém-nascido a termo. E a evolução, lembrar que o pulmão desse neném fica bem vasoconstrito, tá certo? Lembrar que ele precisa fazer um procedimento laparoscópico na vida intrauterina. E quando ele nasce, precisa resolver rapidamente algum problema desse bebê. Certo? Próximo caso clínico, mãe primigesta, 17 anos, solteira. Chegou às 23 horas, refere que o bebê não mexe desde ontem. Tá bom? Tá? Nasce o bebê e tem uma bradicardia fetal intensa. Tá? Antes de nascer o bebê, antes de nascer o bebê, tá? Ele já tinha evacuado. Tá bom? Recém-nascido nasceu deprimido. Apgar, olha o Apgar. 1, 2 e 4. Baixo. Nasceu banhado em mecônio, foi entubado na sala de parto e a saturação do bebê é 45%, mesmo com 100% de oxigênio. Tá bom? Nenê normalmente demora 10 minutos para saturar igual que a gente. Quanto que é a nossa saturação ideal? 96, 98. Todos os bebês, quando nascem, eles saturam baixo, saturam 60, 80. Nos próximos 10 minutos, eles vão saturar igual que a gente, tá bom? E com 24 horas, ele tem que saturar muito bem, igual que a gente, tá? Lembrar o teste do coraçãozinho com 24 horas no alojamento conjunto. Raio-X de tórax do bebê. Imagens grosseiras nodulares que pegam ambos campos pulmonares, mais do lado direito. Nenê a termo. Já nasceu banhado de mecônio. Está com um belo desconforto respiratório. Gasometria, provavelmente PCO2 alto, PO2 baixo. O que eu tenho que fazer nesse bebê? Tá? Lembrar das 3 patologias que precisam surfactante, tá? Mecônio, doença de membrana hialina e hérnia diafragmática. Tá bom? Certo? Qual a conduta desses bebês? Tá? E lembrar que esse bebê precisa de antibiótico, tá? Porque ele pode evoluir com umas belas broncoopneumonias. Tá bom, pessoal?
Então, a minha mensagem, tá? O primeiro direito do recém-nascido é o direito a respirar e ter seu pediatra na sala de parto. É uma lei que tem agora no estado de São Paulo, que em todo nascimento tem que ter um pediatra. É gêmeo, 2 pediatras. É trigêmeos, 3 pediatras, tá bom? Por isso que eu coloquei essa mensagem aqui para vocês, desejar que futuros neonatologistas, futuros pediatras integrem mais essa sociedade, tá? E agradecer principalmente a comissão pelo convite. Tudo bom, pessoal? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor.